127. Título do sermão. Diz, Pai. Título do sermão: As flechas na mão do arqueiro. Aleluia. As flechas na mão do arqueiro. O título do sermão nessa manhã. Louvado seja Deus por isso. Que o Senhor olhe o nosso coração nessa manhã. Amém? Amém. Então vamos ler aí Salmo 127, verso 3, 4, 5. Diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A aljava é aquela bolsa que fica atrás, né? Que o arqueiro coloca as flechas, pega as flechas e lança. Vai pegando aqui vou falar bolsa, né? A bolsinha atrás do arqueiro. Então vamos lá, vamos meditar, vamos orar. Senhor Deus, aqui é a tua palavra, vida eficaz, os céus e a terra passarão, mas essas palavras permanecem para sempre. Fala conosco, não queremos mais que o que precisamos ouvir para entender a tua vontade na Escritura, da tua palavra. Ilumina cada um de nós com o teu Espírito Santo, te pedimos, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. O texto aqui, no 3, começa a falar: a herança do Senhor são os filhos. Então, esse texto aqui, ele está dizendo que cada um de nós, na terra, representamos ao coração de Deus uma herança. E uma herança, ela pode ser positiva, ou ela pode ser também negativa. Um filho, ele pode ser uma bênção para os pais, mas também um filho pode ser o quê? Uma maldição para os pais. Então, ser filho não quer dizer que você é uma bênção. Depende do que você decidir para os seus pais, né? Eu falei do primeiro mandamento com promessa. Efésios vai dizer que, Efésios 6:1 vai dizer que os filhos têm que ser obedientes aos seus pais, no Senhor. Porque, né, para que se prolongue os seus dias na terra. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Então, aqui no versículo 3 do Salmo, vai dizer: herança do Senhor somos nós. Então, nós somos heranças do Senhor. Como filhos, fruto do ventre, o seu galardão. Então, o que Deus tem de premiação no seu coração, né? O que Deus pode querer, irmão, de galardão? O que Deus pode querer de premiação? O que precisa Deus? Deus não precisa comer, não precisa beber. Deus não precisa, porque Ele é a fonte da existência de todos nós que precisamos de existir. Nós precisamos existir. Então, o que pode querer Deus e precisar Deus? Aqui está dizendo que é fruto, os filhos são fruto do seu galardão. Então quer dizer que eu posso me considerar um galardão para Deus. Eu posso me considerar um fruto de galardão, de premiação para Deus. Posso. Sabe por que a gente pode? Porque nós somos imagem e semelhança dele, e ele não criou o ser humano simplesmente por criar. Ele criou cada um de nós simplesmente por nos amar. Então Deus não olha para o ser humano somente como uma coincidência de existência. Deus olha para o ser humano com carinho, com zelo, com amor, e dá importância à criação. Ele dá importância à sua criação. Inclusive, ele dá mais importância a nós do que aos pássaros, como está em Mateus 6. Vai dizer que ele se importa mais conosco do que com a criação dos animais. O amor de Deus faz com que nós somos e sejamos, dentro do padrão de obediência, uma premiação dele. Quer ver que eu vou provar isso na Bíblia?
O livro de Jó fala que Deus se reuniu com seus filhos, quem conhece o livro de Jó, e lá apareceu Satanás. E quando Satanás aparece lá, né, Deus vai falar o seguinte: olha, você veio da onde? Satanás vem de rodear a terra. Você viu meu filho Jó? Você viu meu filho Jó? Que homem correto? Jó era um galardão de Deus na terra. Então a gente pode e deve, né, se honrar e se orgulhar disso. Se você vive uma vida honesta, tranquila, você é uma premiação no coração de Deus. Mas se você vive uma vida desonesta, desonrada, você não é um galardão para Deus. Você é um fardo no coração de Deus. E no versículo 4 diz que cada um de nós, que somos uma bênção para Deus, somos como flechas na mão de um arqueiro, de um guerreiro. O que é isso, irmãos? Nós vamos agora fazer uma analogia sobre um arqueiro. Vamos imaginar que Deus é um arqueiro, um guerreiro com arco e flechas. E atrás das costas de Deus tem a bolsa, né? Que aqui vai dizer que é aljava, que é aquela bolsa aonde nós estamos inseridos. Preste atenção nisso aqui, que esse paralelo, essa analogia vai ser muito importante, é um pouco diferente do que eu vi. Então a gente vai entender primeiro. Primeiro a gente tem que entender que nós somos bênção na mão de Deus. E eu pergunto aos irmãos, as flechas são bênçãos na mão de um arqueiro? A flecha é uma bênção na mão do arqueiro, porque uma flecha pode salvar a vida dele. E a flecha vai fazer com que ele cumpra a sua missão. Um arqueiro, ele vai cumprir uma missão, ele leva um arco e flecha, é porque essas flechas têm um propósito. Elas não estão ali só para enfeitá-lo. As flechas não estão aí como um cordão de ouro que é só para enfeite. Não, elas têm um propósito ali. Elas estão na aljava com um propósito. Elas estão nas costas do arqueiro com um propósito. Ele não está carregando elas simplesmente por gostar de caminhar com peso nas costas. Ninguém gosta de caminhar com peso nas costas. E Deus também não. Deus não gosta de caminhar com os filhos que são pesos nas suas costas. Então o arqueiro vai lá e com as suas flechas dentro da aljava, que é a bolsa, nas suas costas. E eu volto a dizer para os irmãos que nós precisamos entender que nós temos um propósito. Estamos ali, nas costas de Deus, com um propósito. Nos encontramos nas costas de Deus. Pastor, e eu estou nas costas de Deus? Irmãos, Lucas 9, 23, Jesus fala, aquele que quer vir após mim, não é na minha frente, é nas minhas costas. Negue a si mesmo, toma a sua cruz a cada dia e seguir a Cristo. Não é na frente de Cristo, não é do lado de Cristo, é atrás de Cristo. É o Senhor em primeiro lugar, eu em segundo lugar. Tem pessoas que acham que tem que estar em primeiro lugar e Jesus em segundo. Tem pessoas que hoje acham que Jesus é servo. Jesus não é servo, Jesus é o Senhor. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então, para ser uma flecha nas mãos do Senhor, a gente precisa entender que nós estamos nas costas. Estamos atrás de Deus. Não estamos na frente nem acima de Deus. Então, o primeiro passo para a nossa fé cristã é entender que, em primeiro lugar, é o Senhor na nossa vida. O que eu quero não importa. O que importa é o que Deus quer de mim. Primeiro o reino de Deus, depois o meu reino. Primeiro o nome de Jesus, depois o meu nome. Porque o meu nome não cura enfermo, não expulsa demônios e não ressuscita mortos. Mas o nome de Jesus cura enfermo, expulsa demônios e ressuscita mortos. Então eu preciso entender que para eu caminhar, para eu ir para algum lugar, eu preciso que o arqueiro me leve. Eu preciso que o arqueiro, que é o Senhor, nosso Deus, Jesus Cristo, eu preciso para
ir para algum lugar, para estar em algum lugar, eu preciso que o arqueiro me leve. Que o arqueiro decida onde eu tenho que estar. No momento, a gente se encontra na aljava, na bolsa do arqueiro, de Jesus. Estão entendendo, irmão, a analogia? Estão entendendo? É uma analogia que a gente vive. E a gente precisa viver dessa forma. A gente precisa estar consciente dentro da aljava, dentro da bolsa do arqueiro. Então, agora a gente entendeu que nós somos apenas flechas na mão do arqueiro. Nós somos apenas vaso na mão do olheiro. Nada mais do que isso. É a mão do olheiro que molda o vaso. E é a mão do arqueiro que usa a flecha. Nós somos como flecha. E Deus nos olha como flecha, como está no texto. Feliz, no versículo 5, no verso 5. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Então a gente sabe que uma flecha, esse versículo está dizendo inimigos à porta. Uma flecha, irmãos, ela não é feita para decorar uma parede. Uma flecha não existe para decoração. Uma flecha não existe para enfeite. Uma flecha só existe para quê? Enfrentar o quê? Os inimigos. É o que o texto está falando. Se nós somos uma flecha, nós estamos aqui de enfeite. Não somos... Veja bem, o texto não está falando que nós somos um brinco na orelha de Deus. O texto está falando que Deus nos vê como uma flecha. E como uma flecha, eu tenho que ter o propósito de guerrear contra um inimigo. Eu tenho que ser usada pelas mãos de Deus contra o inimigo. Nenhuma flecha pode ser lançada num amigo. Um arqueiro não pega a sua flecha e mira e mata um amigo. Ele tem que mirar e matar o quê? O inimigo. Se você é uma flecha, você não tem que lutar contra uma pessoa que está dentro da igreja. Você não tem que pelejar contra o irmão em Cristo. Você tem que lutar contra os inimigos que usam as pessoas que não creem em Jesus. A nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue. É contra principados e potestade. Efésios 6,12 vai dizer isso. E vai dizer que existe uma luta. Existem inimigos. E eu sou uma flecha. Se você é uma flecha na mão de Deus, e você sabe que existe uma guerra, existe uma batalha, e existe inimigo, você tem que fazer jus ao que você é. Uma flecha. E uma flecha tem que ser mirada no inimigo, não no amigo. Porque tem muita gente sendo flecha e se lançando contra o filho. Tem muita gente sendo flecha e se lançando contra os pais. Tem. Tem ou não, irmão? Flechas lançadas entre a sua própria casa, a sua própria família. Não pode. Se você entende do que eu estou pregando, você entende que você é uma flecha na mão de Deus, você tem que entender e aprender que você não pode ser usada para atingir um amigo. Você tem que atingir um inimigo. E esse inimigo não é um ser humano. Entenda, não estou falando para você pegar o vizinho e esculachar o vizinho. O inimigo não é o vizinho. O inimigo é o que age por trás do vizinho. Nós somos movidos pelo Espírito Santo, mas tem pessoas que são movidas por diabo, por Satanás, por entidades. Isso que a gente precisa entender, que essas pessoas, a gente tem que orar por elas. Elas não podem ser ofendidas porque ela te ofendeu. Ela não pode ser agredida porque ela te agrediu. Você tem que usar o que nós aprendemos com a palavra de Deus, que é perdoar e ser perdoado e amar, mesmo que você não seja amado. Essa é a nossa arma, esse é o nosso fruto do Espírito Santo. E essa é a nossa decisão de ser flechas. Na mão de quem? De Deus. Nós somos flechas na mão do Senhor. Então, outra coisa, e que eu falei no início, lá quando iniciamos aqui o culto, na meditação da palavra,
uma flecha, isso estava no vídeo do rapaz que eu vi. Às vezes, irmão, você está na aljava, na bolsa, não é isso? E tem uma coisa que às vezes você vai ficar muito triste, entristece o nosso coração, é que quando às vezes o arqueiro vai pegar a flecha, ele pega a que está do seu lado, mas não pega você. Você queria muito que o arqueiro te pegasse, que Deus te usasse. Aí Deus vai e usa o colega do lado, o irmão do lado. Aí você fica frustrado, você vai ficar chateado, aborrecido. Por quê? Por que que Deus está usando o irmão do lado e não me usou? Por que que o arqueiro, na hora de pegar a flecha, não me pegou? Pegou a flecha do lado. E pior, às vezes você acha que você está mais capacitado do que a flecha do teu lado. Ora, por que que o arqueiro pegou a flecha do lado se eu sou uma flecha melhor, eu sou uma flecha mais capacitada, eu sou uma flecha mais preparada para isso? Por quê, irmãos? Por quê? Aí você fica frustrado. Deus me deu muito conhecimento da palavra e eu tento controlar isso, porque às vezes eu vejo pessoas falando tanta besteira e pessoas ficando famosas, tendo sucesso falando besteira. Aí eu falo, meu Deus, eu prego a verdade e o que acontece? Então a gente precisa entender que Eclesiastes 3 nos ensina, Salomão escreveu lá, há tempo para todas as coisas. Se você é uma flecha na mão de Deus, Deus vai te usar no momento em que Ele precisar. Veja bem, não é você que se usa, é o arqueiro que te usa. Nenhuma flecha pode, por conta própria, entrar no arco, se esticar e ser lançada. Nenhuma flecha consegue isso. Somente o arqueiro pode pegar a flecha que ele quiser, no momento que ele quiser, no tempo que ele quiser, no momento que ele precisar usar a flecha. E ele vai pegar a flecha que ele quiser. Agora vejam bem, a gente sabe que a matemática de Deus é diferente da nossa. Não é porque você não foi a primeira flecha, você pega, que você é menos importante. Talvez, se você for a última flecha a ser usada ali na bolsa do arqueiro, se você for a última flecha, isso não quer dizer que você é menos importante que as outras. Talvez seja ao contrário. Talvez seja ao contrário. Se você for a última flecha, talvez seja porque você é a mais importante. E por que isso? Porque vejam bem, se um arqueiro está com uma bolsa cheia de flechas, ele não vai pegar a primeira flecha e vai usar para matar o inimigo. Existe uma estratégia de um arqueiro. Primeiro ele vai atirando as flechas para acuar e cercar o inimigo principal. O inimigo principal. E esse inimigo principal é guardado a última flecha, para o tiro de misericórdia, o tiro de misericórdia. Então, às vezes, o arqueiro ele vai lançando a flecha, mas para cercar o inimigo, para que o inimigo fique coagido no canto e não tenha como fugir mais. Porque às vezes ele vai lançando a flecha e o inimigo vai desviando. Igual o filme Matrix, quem lembra? O filme Matrix, né? Vai desviando, mas a última flecha não. Porque o arqueiro sabe que ele só tem mais uma flecha. E esse tiro tem que ser certeiro. Então, irmãos, queridos da live, você tem que entender que o fato que quando Deus fala, Jesus ensina, os últimos serão os primeiros. É porque você talvez seja a última flecha na sacola, na aljava do arqueiro. Então isso não desmerece você, e você tem que entender que se Deus te tem como flecha, Ele vai precisar de você. Deus não vai voltar para casa com a aljava vazia, com a sacola de flecha vazia. Ele vai precisar de você. Ele vai precisar em algum momento. Talvez você seja a primeira flecha a ser usada. Mas talvez você seja a última. Mas e daí?
O que importa? O que importa é que se você está na aljava, é porque você é importante para Deus. Porque se você está na bolsa de um arqueiro, eu não consigo crer que um arqueiro vai para uma guerra antes de verificar cada flecha. Primeiro o arqueiro, antes de ir para a guerra, ele vai pegar flecha por flecha e vai analisar cada uma para ver se ela está em perfeitas condições. Estando em perfeitas condições, aí ele vai colocando na aljava. Essa está boa, essa presta, essa não presta. E a que não presta é descartada. Mas a que está boa, a que serve para ele, é colocado na aljava. Então a honra de estar na bolsa de Deus, na aljava de Deus, já é uma honra. É uma honra estar ali inserido. E quando, pastor, que eu estou inserido nessa aljava de Deus? Quando eu creio em Jesus Cristo. Aceitei Jesus como Senhor, já estou na bolsa de Deus, já estou na aljava do Senhor. Já estou pronto para que o Senhor me use. Porque não existe flecha na aljava de Deus, se não primeiro não crer que Jesus Cristo é o Senhor. Então, para eu me tornar uma flecha preparada, pronta para ser usada pelas mãos de Deus, eu preciso estar na bolsa, e estar na aljava, estar aonde? No reino de Deus. Eu preciso estar no reino de Deus. Pastor, mas eu aceitei Jesus e ainda estou na terra. Não, querido, seu corpo está na terra, mas a sua alma já está no reino de Deus. Aleluia. Eu creio isso, eu creio dessa forma, que eu aceitei Jesus. Vocês estão me vendo aqui, ó, na live, aqui, mas vocês estão vendo o meu corpo, porque minha alma já está no céu, já está no reino, já está na mão do Senhor, já está nos braços do Senhor. Eu creio com todas as minhas forças, Deus. Eu sou uma flecha na mão do arqueiro, pronto para ser usado no momento que Deus quiser me usar. E se quiser me usar, por quê? Mesmo que ele volte da batalha, que o arqueiro volte da batalha, sem ter me usado na sua batalha, isso não quer dizer que eu não sou importante. Eu sou importante sim, porque a minha importância não está em ser lançado no inimigo. A minha importância está na bolsa do arqueiro, na aljava do arqueiro. E isso, quando você crê em Jesus, você já está na bolsa. Pastor, eu não prego para ninguém, eu não faço, mas eu creio em Jesus. Irmãos, você crê em Jesus Cristo, você já está na aljava. O que vai diferenciar é que talvez você não tenha galardão por não fazer a obra. Sua fé pode ser morta, mas isso não quer dizer que você não está salvo. Entenda que a prova do fogo, a carta de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer que nossa fé, nossas obras passam pela prova do fogo. Se o fogo queimar e não tiver galardão, esse será salvo pelo nome de Jesus. Não quer dizer que você não está salvo. Quer dizer que você não vai ter galardão, mas que você está salvo, está salvo. O texto de Coríntios, Paulo escreveu lá, não falou que a gente vai ser condenado. Claro que a fé com obras, ela vai gerar frutos. E esses frutos são benefícios tanto no céu como também aqui na terra. Amém? Então, voltando para a analogia, nós somos flechas nas costas, atrás de um arqueiro, uma aljava de um arqueiro, uma bolsa de um arqueiro. Outra coisa interessante é que, às vezes, a gente passa por situações na vida, e eu já ouvi muito isso também, pessoas pedindo conselho para mim. Pastor, por que eu aceitei Jesus, a minha vida retrocedeu? Pastor, eu aceitei Jesus, os meus amigos pararam de ser deixaram de ser meus amigos. Eu aceitei Jesus, as pessoas que me procuravam, que andavam comigo, não andam mais, não me procuram mais. A minha vida não está assim como era antigamente. Eu não consigo entender por quê. Pelo fato de eu crer em Jesus, as coisas pararam, retrocederam. Eu estava indo bem, agora perdi meu emprego e agora estou passando uma luta, mas quando eu estava no mundo a coisa acontecia, era tudo bom, irmãos. Uma flecha precisa avançar.
Precisa avançar. Pastor, mas tem flecha que o arqueiro lança para o alto. Irmãos, preste atenção no que eu vou falar. O fato de uma flecha ser lançada para o alto não quer dizer que ela vai permanecer lá. Amém? Amém. Entendeu? Uma flecha, às vezes, é lançada pelo um arqueiro para o alto. Mas o propósito de uma flecha não é ser lançada para o alto. Não é. O propósito de uma flecha é seguir reto. Porque quanto mais reto, mais longe ela vai. E o alto de uma flecha tem a tendência de quê? De quando chegar no seu limite, ela cair. Uma coisa é uma flecha ser lançada para o alto. Amém. Deus pode fazer isso com uma pessoa. Deus pode fazer isso com uma pessoa. Mas a questão é, o fato de ela ser lançada para o alto, garante que ela vai permanecer nesse alto? Talvez sim, mas talvez não. Então eu não preciso me preocupar porque que Deus já lançou outros cristãos para o alto. Eu não preciso me preocupar porque que algumas pessoas que creem em Jesus são bem-sucedidas. Eu não preciso me preocupar com isso. Muito pelo contrário, eu tenho que me alegrar com quem se alegra. Eu tenho que agradecer e louvar o Senhor pela vida dos irmãos que creem em Jesus e têm a prosperidade, que são conhecidas. Eu tenho que ficar feliz com essa felicidade deles. Me alegrar com quem se alegra, mas também eu tenho que chorar com aqueles irmãos que ainda não foram retirados da aljava, da bolsa. Talvez esse irmão, não foi lançado ainda, ele já até saiu da aljava, ele até saiu da bolsa, o arqueiro pegou. Só, irmãos, que antes de ser lançado existe o processo. E que processo é esse? Aí que é a questão. Nós estamos na mão do arqueiro. E o arqueiro pega a flecha e ele estica a flecha. E às vezes essa flecha não precisa ser lançada para muito longe. Mas às vezes essa flecha precisa ser lançada para muito longe. Então, quanto maior a distância, maior é a pressão. Quanto mais longe Deus quer te levar, maior será a pressão na sua vida. Porque uma flecha, para alcançar uma grande distância, é necessário que ela sofra maior pressão. Então, tudo aquilo que a gente passa na nossa vida, e às vezes a gente sofre, né, muito mais do que outra pessoa. E por que há essa diferença, irmão? Porque depende da distância que Deus quer te lançar. Quanto mais longe você precisar ir, maior será a sua pressão. A gente tem história na Bíblia. E a flecha que sofreu a maior pressão foi Jesus Cristo, aqui na terra. Ninguém sofreu a pressão que ele sofreu. Ele também estava como uma flecha aqui, na forma humana. Então ele foi pressionado ao máximo, ao extremo. Nenhum ser humano suportaria a pressão de ser lançado como Jesus foi lançado. Mas em compensação, por Jesus ter sido o maior na terra, que sofreu a maior pressão na terra, a maior flecha de maior pressão, o seu voo se tornou infinito e eterno. Então, o que eu quero dizer com isso, nessa analogia, que estar em Cristo talvez a gente tenha que suportar pressões. No mundo teremos aflições, pressões, enganos, traições, invejas. A gente vai passar por tudo isso, dificuldades, mas a gente precisa entender que essas dificuldades, nos preparando para um voo maior. Um voo eterno. Um voo que não tem fim, porque as flechas comuns, elas até voam, mas chega uma hora que elas perdem
as forças e cai. Mas uma flecha na mão de Deus, entendendo que é uma flecha na mão de um arqueiro, que vai suportar a pressão de retroceder, porque retroceder não quer dizer que você está perdendo a batalha, muito pelo contrário. Uma flecha, para ela avançar, ela precisa retroceder primeiro, para depois avançar em direção ao infinito e além, né? Buzz Lightyear. Ao infinito e além. Então uma flecha precisa entender que a pressão, às vezes, é para o nosso bem. É para nos forjar, para nos capacitar. O valor de uma azeitona não está na azeitona. O valor de uma azeitona está depois da moenda. Depois do processo da moenda, a azeitona vira azeite. E o que é mais caro, a azeitona ou o azeite? O azeite. Por que o azeite é mais caro? Porque ele passou pelo processo da moenda. E ali, no processo da moenda, só vai sair o que é bom. Tudo que não serve vai ficar na moenda. Mas o que serve, o que é bom, vai passar e vai virar o azeite. Por isso que o caldo de cana é mais caro do que a cana. O que é mais caro? A cana ou o caldo? O caldo. O homem com uma cana vende vários caldos. Lucra muito mais. Mas por que o caldo da cana é melhor do que a cana? Porque no processo do amasso ali, da moenda ali, no processo da cana, o que sobra é o que da cana? Bagaço. Somente o bagaço. Então, às vezes, Deus vai nos pegar e nos colocar no processo da flecha, de retroceder. E vejam que tudo que fica para trás é apenas bagaço. Às vezes eu faço uma análise da minha vida na Terra, do meu tempo daqui na Terra, de quem eu era, do meu passado. E eu entendo, dentro desse pensamento que nós estamos compartilhando aqui, que tudo que eu fiz de errado no meu passado é como o bagaço da cana, aos olhos de Deus. Não serve para mais nada. Tudo que nós vivemos no passado, Ivan, tudo aquilo hoje, na mão de Deus, é só bagaço. Hoje o que Deus olha para a gente, o que Ele vê? O caldo da cana. Ele não vê o bagaço da azeitona. Ele olha para a gente, Ele vê o que? Azeite. Então, o bagaço para Deus, o que a gente fez, é apenas bagaço, não tem valor nenhum. O valor está em que nós somos hoje em Cristo Jesus. Não pelo que nós somos, mas porque Deus é por nós através de Cristo. Então que a gente possa entender que a função de uma flecha, ela é importante por estar, né, na aljava, na bolsa do arqueiro. Ela é importante independente de ser a primeira a ser usada ou ser a última. Isso não desmerece você. Não desmerece Ivan, não desmerece eu, não desmerece o Caiano, ninguém. Ou você não está sendo usado por Deus agora. Eu talvez nem seja usado. Você pode voltar na bolsa, mas o importante é que você está lá. Isso para mim já é o suficiente, amém? Amém. Se eu já estou no céu, para mim já é o suficiente. O que vier a mais é o quê? É lucro. O principal é a nossa salvação. Se Deus vai me dar prosperidade, amém. Se Ele não vai dar, glória a Deus. O que importa para mim é que eu fui escolhido. Eu fui selecionado por um teste rigoroso, tá, irmão? Porque a Bíblia fala que muitas flechas são colocadas ali no chão, mas poucas são escolhidas. E se você está nesse pouco escolhido, é porque você tem valor. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, por estar na bolsa do arqueiro, é porque você, dentre muitos, já foi um escolhido. Então, isso já é maravilhoso na nossa vida. Amém, irmão? Amém. Suporte a pressão do arqueiro.
O arqueiro vai te pressionar. Porque eu aprendi uma coisa, irmão, que toda a bênção de Deus antecede um deserto. Isso está na minha história de vida, da minha casa, da minha família. Toda a bênção de Deus só vem após um deserto. Toda bênção de Deus para você só vem depois da moenda. Toda a bênção de Deus só vem para você depois da cova do leão. Toda a bênção de Deus só vem para você depois da fornalha. Daniel não se tornou presidente da Babilônia antes da cova do leão, dos leões. Primeira cova, depois presidente. Sadraque, Mesaque e Abednego se tornaram também importantes na Babilônia, mas só depois da fornalha. O povo recebeu da terra prometida só depois do deserto do Mar Vermelho, da travessia. Então, na nossa vida hoje é a mesma coisa. Toda a bênção de Deus para nós só vem depois de ser puxado da pressão do arqueiro. Aí suportou a pressão, e tem flecha que não suporta. Então, se ela não suporta, é porque ela não é digna de receber essa bênção de Deus. Nós não somos dignos de ser salvos, mas para receber bênção na terra, por isso que a palavra fala, Mateus 16, 19, que ligar na terra é ligado no céu. O que desligar da terra será desligado do céu. Então, se você está passando por um processo de pressão, processo de deserto, processo de doença, processo de desemprego, aguarde e confie no Senhor e o mais Ele fará. E as bênçãos chegarão na nossa casa. Em nome de Jesus? Amém. Amém. Amém? Então, pode encerrar ali, um abraço, uma paz, fique na paz do Senhor. As flechas na mão do arqueiro.